a partir do verso 24, puder colocar aqui, diz assim a palavra do Senhor: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha, e desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia, e desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. E aconteceu que, concluindo Jesus este discurso, a multidão se admirou da sua doutrina, porque os ensinava com autoridade e não como os escribas. Irmãos, edificado sobre a rocha nós sabemos que é quem? O Senhor Jesus, o nosso Deus Todo-Poderoso. A família, ela pode ser bem sucedida, ela pode ter recursos financeiros, ela certamente ser uma família, aos olhos das pessoas, uma família abençoada. Mas se não tiver o Senhor no seio de sua família, se o Senhor não for convidado a fazer parte do lar, da família, dos corações, tudo é em vão. Porque, meus amados irmãos, nós sabemos que família passa, como o texto fala aqui, e a gente faz uma comparação com as questões, com os problemas, com as dificuldades da vida. Família cristã passa por dificuldade, passa ou não passa? Assim como toda e qualquer família passa. Não é verdade? Sermos cristãos, estarmos na casa do Senhor, fazermos a obra do Senhor, glorificar e exaltar o Senhor, não significa que estamos isentos de passarmos por dificuldades. Não é verdade? Então, a dificuldade em algum momento pode vir para mim ou para você, para mim ou para você, para mim e minha família, para você e para a sua família. Não é questão de dizer nunca vou passar por uma dificuldade, e ela vem de diversas formas para as nossas vidas. Porém, há uma diferença quando se crê, quando se tem o Senhor como Senhor da sua vida, como o Deus Todo-Poderoso, como aquele que pode fazer na minha e na tua vida. É muito diferente daquele que não tem, daquele que não crê, daquele que vive sem esperança. E aí, meus amados irmãos, está a grande diferença. Porque a palavra do Senhor diz que Ele estará conosco até a consumação dos séculos. Ali na grande comissão, quando o Senhor falou, Ele falou e apenas para o princípio, olha, essa rocha, que é o Senhor Jesus, na minha e na tua vida, é o que vai fazer a diferença para os dias maus. Aleluia, Deus. Porque a casa que somos nós, a casa espiritual, ela não vai cair, uma vez que ela está bem firmada. E já mexeu com construção aqui, eu faço saber, né? Não sei se aqui tem algum engenheiro, mas uma casa tem que ser o quê? Começar com uma boa estrutura, ela tem que ser bem edificada, né? Nós vamos, em nome do Senhor Jesus, começar a construir a nossa casa de oração, brevemente, no próximo ano. Já adquirimos um lote ali no Jardim ABC, e desde já aqui eu peço a oração dos irmãos por nós, né? Para fazermos ali aquela casa para a glória e honra do nome do Senhor. É um grande desafio, mas o Senhor está na situação, é aquele que tem nos ajudado.
Mas eu penso em fazer, irmãos, é como o nosso bispo Silvino, pastor Silvino, lá na cidade do Hospital, ele costuma falar, né? A nossa fé tem que ser uma fé que, irmãos, não pequena, que pense em coisinha pequena, não, grande. Por quê? Porque o nosso Deus é um Deus grande, poderoso. Aí quando eu me vejo construindo ali, né, naquele lugar, eu penso no fundamento, eu penso na estrutura, que nós queremos fazer em nome do Senhor Jesus, já vejo pelos olhos da fé, uma estrutura em cima, para fazermos umas salas, né, para criança, com uma escola dominical, né, Marcos? Como tem lá na cidade ocidental, né, para aproveitar o espaço ali, e tem que ser o quê? Bem estruturado, né? Tem que ser bem edificada, a estrutura tem que ser boa, o alicerce tem que ser o quê? Bem feito, né? E quanto mais o alicerce for fundo, mais firmado, mais nós podemos o quê? Construir assim a nossa vida espiritual, a nossa vida cristã. Quanto mais formos alicerçados no Senhor, né, mas nós vamos crescer mais na fé, na sabedoria, no conhecimento do Senhor, né, na grandeza do Senhor, e grandes coisas o Senhor vai fazer na nossa vida para aqueles que creem. Aleluia! E eu costumo sempre falar nas minhas ministrações: a maior das bênçãos o Senhor já nos deu, que é a nossa salvação. Não foi em vão a sua morte na cruz do Calvário. Não foi em vão o sofrimento do Senhor por mim e por você. E por que a gente não vai crer? E por que a gente não vai acreditar que as nossas famílias não serão famílias abençoadas? Não serão famílias... Aqui já foi ministrado casado para sempre? Não, né? Os casados para sempre, ao qual me converti, esse rapazinho aqui, esse casal ali, era um dos ministrantes na época, né? Curso abençoado para casais, né? E ali, não só na minha vida, mas no mundo todo, esse curso tem feito diferença na vida daqueles que realmente abrem o seu coração, a porta do seu coração, para que o Senhor fale, para que o Senhor faça, né, a mudança, a libertação ao qual nós precisamos, meus amados irmãos. E eu louvo a Deus, irmão, pela sua vida, porque você foi uma bênção juntamente com a sua esposa, assim como o irmão Yolanda, o pastor Raimundo, bênção de Deus. Deus continue te abençoando e te usando para a glória do nome do Senhor. Aleluia. Amém? Quem quer ser usado pelo Senhor? Quem quer ser usado no ministério da palavra? Quem quer ser usado, né, no evangelismo, né? Às vezes a gente fica preocupado, né? A gente não evangeliza, a igreja está assim, usado, né? Muitas vezes nós precisamos evangelizar mais com as nossas atitudes e principalmente com os nossos lares, do que verdadeiramente está falando, né? Às vezes a gente se torna até chato, né? Temos que ter sabedoria. A palavra do Senhor diz: quem não tem sabedoria, peça a Deus que lhe dá deliberadamente, né? Cada um de nós, sabedoria para falar desse amor maravilhoso ao qual nos alcançou, ao qual o Senhor quer alcançar todos, né? E eu louvo a Deus por esta igreja, e eu já peço que você também abra a sua Bíblia em Efésios, no capítulo número 5, que nós vamos falar mais um pouquinho aqui. Se a casa tem que ser bem estruturada na rocha, ela precisa de quê? De pilares, não é verdade? Aqui o pilar aqui, essa loja aqui, essa casa de oração, esse templo, precisou desse pilar aqui e de outros pilares. E um dos pilares, irmãos, está aqui em Efésios, no capítulo 5. Eu peço que abra a sua Bíblia aqui, está aqui, né? Veja. Louvado seja Deus. 5:25, que diz assim: vós maridos,
amai a vossa mulher, como também Cristo amou o quê? A igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. Um dos pilares, irmãos, para que famílias cristãs bem-sucedidas, em primeiro lugar, o esposo, o homem, amar a sua esposa, mas com aquele amor, aqui a palavra vai dizer que é o amor ágape, né? No grego é o ágape, é aquele amor incondicional, é aquele amor onde se sacrifica. Aí ele faz a comparação, assim como Cristo se entregou, né? E para isso, irmãos, nós só vamos fazer se a gente for edificado em quê? Na rocha que é o Senhor. Aleluia, Deus. Porque nós somos diferentes. Nós começamos às vezes muito bem, né? Como um casal. O tempo passa, né? Vem a mudança do corpo, a mudança de às vezes uma situação financeira, e assim sucessivamente, vem filhos, né? E o filho, muitas vezes, o filho é bênção do Senhor, diz a palavra, mas a gente muitas vezes começa a dar mais atenção a um filho do que a esposa, né? Fazer ali, vem mais de um filho, fazer uma acepção, aquela coisa toda, como o nosso irmão Marcos já falou aqui na abertura, divide-se um pouquinho, mas não é isso que Deus quer. Deus quer que tenhamos o nosso papel bem definido. O homem, como provedor, como líder da casa, né? Como aquele que vai lutar pela sua família, tem a obrigação de lutar pela sua família. Isso não significa dizer que a esposa possa baixar a guarda, não. Qual é o papel da esposa? Vamos voltar um pouquinho aqui, o que é que diz a palavra do Senhor? Aqui ele diz no versículo número 22, ainda de Efésios 5: vós mulheres sujeitai-vos ao vosso marido como ao Senhor. Aqui, irmãos, sujeitai-vos, seja submissos, né, que é um dos pilares também, é uma das atitudes, né, do casal. O marido amar a mulher incondicionalmente, a esposa ser sujeita a ele, submissa. Não significa, irmãos, que nos tempos que a gente está vivendo hoje, né, porque que é isso? Vai ser submisso, vai ser. Não é ser capacho, irmãos. Essa sujeição é de um lado e do outro, é ambos. Não é, porque a Bíblia diz que eu sou cabeça, que eu sou líder, e assim, não é isso. É como o Senhor amou, né? E quando você ama, você será o quê? Automaticamente amado também no Senhor. Mas o amor acabou nada. Dobra teu joelho, vai para os pés do Senhor, para ver se, né, não volta o amor, não volta, né, todo aquele sentimento bom que outrora você sentia. Assim, irmãos, como o Senhor nos ama, nós devemos amar a nossa família. A mulher tem um papel fundamental, e essa sujeição aqui não significa que ela é uma escrava, que ela vai ser, não é isso. É a companheira que tanto nós precisamos, que o homem precisa, né? E as famílias precisam. Mulher de oração, mulher que quer o bem do seu marido, né? Como é bom, irmãos. Eu lembro do meu tempo de antes da conversão, porque Deus não apaga. Ele perdoa nossos pecados, né? Ele perdoa porque Ele é um Deus misericordioso, não porque nós merecemos, né? Mas eu lembro muito bem da minha época, antes da minha conversão. Como é ruim, irmãos. Como é coisa triste você não ter vontade de voltar para a sua casa. Mas a culpa era da minha esposa só? A culpa era da... Não. A culpa era minha, das minhas atitudes. Dela também, porque muitas vezes eu influenciava, né? E você não ter paz no lar, como é ruim, irmãos. E nós, como servos do Senhor, e aqui eu sei
tem famílias abençoadas nesse lar. Tanto que eu senti uma paz, irmãos, quando eu entrei aqui, uma paz, uma coisa tão boa, louvado seja o nome do Senhor. Mas muitas vezes, irmãos, a gente fala, sabe por quê? Como eu falei, a gente está indo bem e de repente muda a chave, né? E as coisas começam a... né? Porque muitas vezes a gente culpa o inimigo das coisas, né? Mas muitas vezes não é o inimigo que tem nada a ver, somos nós mesmos que relaxamos um pouquinho. É claro que quando nós relaxamos, ele entra com o papel dele, que é matar, roubar e destruir, né? Mas ele não tem poder nenhum sobre as nossas vidas quando nós nos submetemos ao Senhor, a rocha, aquele que deu a vida por nós. E aí nós temos papel bem definido, irmãos, na família, papel da esposa, papel do homem, né? Não vamos atropelar um outro. A gente vê muito, né? E um fazendo o papel do outro. E no casado tem uma aula, né? Que fala sobre isso. Né? Isso não é certo, irmãos. Respeite o papel do outro. Né? Você é uma bênção de Deus para o seu marido. Eu faço uma pergunta para mim mesmo. E quem pode responder é ela. Eu sou uma bênção para ela, né? Se não somos, se eu não sou, eu vou viver essa obra. Eu tenho que fazer por onde ser. E aqui está o nosso livro de regra e fé, para colocarmos em prática. Porque a palavra do Senhor do texto que nós lemos inicialmente, né? Se ouve, se não pratica, né? Aí ele vai dizer, ele estava falando uns versículos antes ali, ele estava falando que naquele grande dia a gente pode chegar lá e dizer assim: Senhor, em teu nome profetizei, em teu nome eu curei, e podemos ser surpreendidos como não te conheço, apartai-vos de mim. Por isso que é muito sério a vida cristã. Irmãos, quanto aos filhos, eu ainda sou filho, eu ainda tenho minha mãe viva, para a glória do nome do Senhor. Minha mãezinha está viva ainda, graças a Deus, né? E eu louvo muito a Deus, né? Ontem Marcão falou assim: quando você aniversariou? Eu falei: foi. E hoje, Marcão, 5h50 da manhã, nasce um dos netos, né? Mais um dos netos, para a glória do nome do Senhor. Eu estou muito alegre, porque o Senhor tem sido fiel para comigo e para com a minha família. Efésios capítulo 6 diz assim: vós filhos, sede obedientes aos vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Aí vem uma promessa, né? Tem uma promessa da parte do Senhor, quando nós fazemos o quê? Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento, com promessa. Qual é a promessa para honrar pai e mãe? Ele vai dizer no versículo número 3: para que te vá bem, para que seja bem sucedido, para que você tenha uma vida bem sucedida com o Senhor, glorificando o nome do Senhor, bendizendo o nome do Senhor aonde você for, né? Um dos princípios: honrar pai e mãe. Menino que não honra pai e mãe, as minhas já casaram todas, viu, Marcão? Mas se o cara chegasse lá em casa, eu sabesse que eu não honrava nem o pai nem a mãe, eu assim: minha vida, pula fora desse barco aí enquanto dá tempo, né? Porque é problema, irmãos. Filho que não honra pai e mãe, e é uma promessa do Senhor, e nós temos essa oportunidade de estar na casa do Senhor, aprendendo da parte do Senhor, para colocarmos em prática. Amém. Você é jovem que está aqui nesta noite, só tem lá no Jardim ABC, porque eu creio que todos honram o pai e mãe, respeitam o pai e mãe, louvado seja Deus pela vida de vocês, né? Mas nunca deixe de honrar. Obedecer é uma coisa, né? Obedecer, você está ali, a criança, vamos para a igreja, vamos.
até 7 anos forjado parado, 12, 13, 14, aí chega ali nos 12, né, Marcão? Aí já é, pai, tal, aquele negócio, 14 anos, adolescente, pré-adolescente. Aí não é questão de obedecer, é questão que tu já vai, o menino já vai, né? Agora honrar, a questão da honra é para sempre. É para sempre. Você pode ter a idade que você tiver, seus pais estarem velhinhos, honre, queiram bem, respeite, né? Quem dá bênção aos pais aqui hoje? Alguém dá bênção ainda? Dá? Hoje em dia, né? Nem dá bênção mais, mas a bênção pai, a bênção mãe, né? Que coisa, né? E ali, você que está sendo beneficiário, porque seu pai e sua mãe vai dizer o quê? Deus te abençoe. Coisa tão simples, né, irmãos? E vai perdendo, né, a essência, vai mudando as coisas. Não podemos deixar. E nossos filhos estão aí com as ideologias, estão aí com os desafios, né? O mundo que nós vivemos, chamado pós-moderno, né? Mas uma coisa, jovem, vocês que estão aqui nesta noite, eu também, e Deus fala com todos nós, e principalmente com o ministrante. Passa-se tudo, mas a palavra do Senhor permanece. Passa-se tudo, a palavra do Senhor permanece. Aleluia. Amém? Glória a Deus. Quando Gabriel entrou na UNB, Gabriel também está na UNB, né, irmão? Está estudando também lá. Eu falei, pronto, agora meu filho, não, é porque a gente, né, pensa logo, né, e a ideologia, aquela coisa, incredulidade. Mas o Espírito Santo fala para ele que ele pode fazer a diferença lá. Fala para ele que ele, aquilo que ele aprendeu até hoje, na minha casa, né, ele vai levando com ele. E eu falei, meu filho, tu já cresceu, tu já fez mais de 18 anos, tu vai estudar ali, né, e ali pode ser uma bênção para você, né, mas também pode ser, né, complicado para a sua vida. Mas vá sabendo que Deus está cuidando de você e nunca perca a fé no Senhor e nas promessas dele para a sua vida, porque ali você será bem sucedido, né? Nós somos a luz do mundo, né? O sal tem que ser o quê? Tem que ser, ter o sabor. Se ele for insípido, se não tiver sabor, a Bíblia não nos compara como luz e como sal, né? Onde a gente chegar, tem que fazer o quê? A diferença. Assim, os nossos filhos têm responsabilidades, né? Assim como o pai e a mãe têm responsabilidade. E a família bem-sucedida, nunca esqueça disso, é aquela que está firmada em quem? No Senhor, o Deus Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas. Irmãos, um dos pilares também, uma das atitudes que deve-se ter numa família é a questão do perdão. Eu lembro que o ano passado nós tivemos aqui fazendo uma campanha, aconselhando uma família aqui no Sudoeste mesmo, né? Tem uma irmã da nossa igreja que trabalha aqui com o pessoal há muitos anos, e ali eles pediram, né, para que viéssemos lá e tal. Foi feito esse convite, até o irmão Paulo, irmão Antenor, nossos irmãos congregam conosco, ele conosco ali também, né? E uma das coisas, irmãos, que não é só naquela família, quantas vezes as nossas famílias não acontece isso? A questão do perdão e não ser tratado isso. Quando chegamos ali, começamos a conversamos, logo o Espírito Santo foi levando para a questão do perdão, entendeu? Pai, uma filha, todos bem-sucedidos, todas pessoas, né, circularmente falando, mas aquela questão daquela paz que não havia naquelas pessoas. E
muitas vezes, irmãos, a questão do perdão, perdoar não é fácil. A gente sabe que muitas vezes foi uma palavra mal colocada na hora da raiva, que não era aquilo, mas saiu, e aquilo machuca muito. Seja nós, que a Bíblia vai dizer para nós, pais, não despertarmos a ira dos nossos filhos, seja o marido com a esposa, seja a esposa com o marido, uma palavra que fere muito. Isso traz problemas no seio familiar. Família cristãs tem que ter isso em mente sempre. Não deixar a ira, né, dominar o coração, a falta de perdão, porque aí a nossa comunhão com o Senhor, a nossa vai faltar paz interior, vai viver aquele clima desagradável onde uma família cristã não deve ter. E aí, irmão, simplesmente por uma falta de perdão. Por que devemos perdoar? Porque Ele nos perdoou. Quem nos perdoou? O Senhor. Aleluia, Jesus. Ele morreu na cruz do Calvário. A palavra do Senhor diz: perdoai-vos uns aos outros, assim como eu vos tenho perdoado. Nós temos a obrigação de perdoar o nosso próximo. Por isso que ali em Mateus, no capítulo 18, né, o apóstolo, quando pergunta ao Senhor quantas vezes deve perdoar, até 7 vezes, quantas vezes? Não só 70 vezes. Ali tinha a ver com infinidade. Quantas vezes for preciso perdoar? Mas o perdão não é aquele perdão onde fica se colocando, trazendo à tona novamente. Não, passou, perdoou verdadeiramente. Né? Senão não é perdão. Jovem que está aqui nesta noite, filho, perdoe seu pai. Pai, perdoe seu filho. Esposo, perdoe sua esposa. E assim sucessivamente. Para que haja paz, para que haja unidade, né? Gênesis 2:24 diz que o quê? É um versículo muito conhecido, né, irmão? Ele faz casado para sempre. Você vai deixar a sua família, né? Vai se tornar uma só carne, uma unidade, pessoas diferentes, né? E uma família desunida, uma família onde há acepção, onde há separação, há crescimento, há paz, há alegria, há amor no meio dessa família? Não. Por isso que o perdão é essencial. Por isso que a palavra do Senhor, irmãos, já para a gente encerrar, lá em 1 de João, no capítulo 4, verso 19 e 21, diz assim: nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar seu irmão, é mentiroso, pois quem não ama seu irmão, a quem não vê, como amará a Deus a quem não vê? Se eu amo meu irmão, se eu não perdoo meu irmão, eu não amo ele, aqui eu estou vendo, aqui me fez o mal, aqui me desagradou, como eu vou amar a Deus, né, se eu não vejo? Ele nos deu este mandamento: quem ama a Deus, ame também seu irmão, seu próximo. Amém? Louvado seja o nome do Senhor, glorificado e exaltado o nome do Senhor. Aleluia, Deus. E eu gostaria só de deixar o último versículo para encerrarmos, meus irmãos. O último versículo da palavra do Senhor. Esse aqui em 1 Timóteo, no capítulo 5, verso 8. O apóstolo Paulo, ele pegou firme, ele diz assim: mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente da sua família, o que acontece? Negou a fé, e é pior do que o incrédulo. Qual é a importância de cuidar da família, de amar a família, de ser fiel a Deus, né? Honrando e respeitando a sua família? Isso é para nós, pai, mãe, né? E para você, jovem, que um dia será um pai ou uma mãe de família, né? Tudo passa em nossas vidas, meus amados, pelo nosso amor para com o nosso Deus, pelo nosso compromisso para com Deus. Sabemos sempre que Ele morreu, mas ressuscitou
e vive para todo sempre. E quem crê, dê uma salva de palmas. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor.